Saludos, 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 hermositos e hermositas, que tal? Olá! Continuando o lixo de cada dia, as notícias produzidas pelo rolo compressor no Brasil. Bolsonaro destinou 224 milhões para operação de apoio contra a resistência na Venezuela. Esses 224 milhões, turma do meu presidente, ó glória, daria para manter durante 18 meses os 13 milhões de desempregados no Brasil até a presente data. Esses 224 milhões deveriam ser dirigidos aos desempregados no Brasil, que levam quase um ano quando conseguem algum emprego e nos termos que mais lhes desfavorecem. Mas não há que se pensar nisso. Não há que se pensar na população brasileira, na nação brasileira e muito menos no Brasil. Só na agenda que está posta e imposta. Mesmo que Queiroz esteja há uns 500 dias sumido, ele e toda a sua trupe, o cara fazedor de dinheiro, o laranja dos Bolsonaros, o participante dos esquemas sujos e corruptos do baixo clero e da velha república. Aliás, muitos milicianos foram homenageados, inclusive quando estavam presos, como Adriano, o chefe do escritório do crime, que dizem funcionava no gabinete do Frávio. Há mais de 30 anos, é só o que os bolsonaros sabem fazer, prestar homenagens. Obviamente, por debaixo do pano, fazem muitas outras coisas. Para não quebrar a rotina de mediocridade, Bolsonaro tratou de continuar homenageando essas pessoas de bem que tanto contribuíram e contribuem para o país, para a nação brasileira. Só que não, que tanto contribui para tudo que não é o país e tudo que não é a nação brasileira, só para interesses alienígenas. Então o que fez o coma meu presidente, ó glória? Mesmo diante de gravíssimos problemas que passa o país, a população brasileira, ao qual ele não está nem aí, e vamos falar disso quando ele, 1º de maio, veio à TV fazer seu pronunciamento. Mas por hora nós vamos falar da tradição bolsonarista, que é de honrar, homenagear pessoas imprescindíveis para o desenvolvimento e para o bem-estar social do nosso país. O que ele fez? Ele concedeu ao Olavo de Carvalho, o astrólogo, a maior contenda, o mais alto grau da ordem de Rio Branco, para distinguir seus serviços meritórios, suas virtudes cívicas, para estimular a prática de ações e feitos dignos de honrosa menção. O guru recebeu o grau de Gran Cruz da Ordem. Já Frávio, o filho dele, totalmente imparcial ao governo, e o Dudu foram agraciados com o grau de grande oficial, o segundo mais importante, hein, gente? Depois, mais 34 pessoas, entre elas Davi Alcolumbre, Sérgio Moro, Paulo Guedes, Zema, do Partido Novo, João Dória, o protótipo do ó meu presidente aqui em São Paulo, o Witzel, entre outros. Assim como ele homenageou terroristas e milicianos, é esse tipo de gente que ele tem que seguir a tradição, homenageando a tradição da família, homenageando pessoas que não passam de escumalhas. A continuar,
Ao contrário do que escrevem e falam, o ministro da Educação não é despreparado. Ele está executando muito bem e eficazmente a sua agenda, que é a destruição da educação brasileira. Em 15 de maio, os professores universitários agonizantes pretendem fazer um movimento contra Bolsonaro. Cabeças pensantes não são bem-vindas para o rolo compressor. Ele quer dizimar todas. A luz do conhecimento lhe cega como as mariposas, já que não conseguem produzir luz própria, são atraídos pela luz. E eles não querem passar por essa tentação. Moro, obviamente, defende que o COAF fique sob seu comando, já que Paulo Guedes diz não querer, assim fica tudo em casa. Não se mexe em nada, não é mesmo? A Petrobras, que no governo Lulinha, paz e amor, Lulinha, o candidato a receber o Prêmio Nobel da Paz, que também não significa nada nesse mundinho, nem organizações, nem ONU, nem nada. Tudo controlado pelas mãos que mexem o grande tabuleiro. Então, o Lulinha, paz e amor, em 2006 desembolsou a quantia de 1,249 bilhões para comprar uma refinaria em Pasadena, nos Estados Unidos. Agora, a Petrobras vendeu a refinaria de Pasadena por 467 milhões. Que beleza! Grande quantidade de dinheiro correndo por debaixo do pano na época do Lula e grande quantidade de dinheiro correndo por debaixo do pano agora, nesta época do meu presidente, ó glória. A coisa está tão bacana, a liberdade de imprensa, de manifestação, de pensamento, de associação, as cláusulas pétreas constitucionais, os direitos sociais, tudo tão bem salvaguardado que a polícia militar deteve um homem que foi obrigado a gravar um vídeo pedindo desculpas. Neste 1º de maio, o presidente, ao invés de prestar homenagem ao trabalhador, ele homenageou o empresariado com a medida provisória da liberdade econômica. Nesta medida provisória, ele atenta diretamente, além de outras coisas que nós não vamos entrar em detalhe, haja vista tanto lixo, ele fere de morte o Código de Defesa do Consumidor, ao dizer que, como a liberdade de pactuar, o consumidor tem liberdade de pactuar com a empresa, seja honesto se você consegue. Óbvio que não, ele é a parte hipossuficiente, mas aqui está consignado na liberdade de pactuar, contratos empresariais, que chamamos de contratos de adesão, não poderão ser alterados judicialmente, incluindo sobre normas de ordem pública, se entre as partes tiverem sido livremente pactuadas. Isto, em um Estado democrático de direito, seria inconstitucional, já que não se pode impedir o acesso ao judiciário. Ó, glória, meu presidente! Isso é cláusula pétrea da Constituição Federal. E o Código do Consumidor foi criado exatamente contra este tipo de abuso. Mas se já destruíram a legislação trabalhista, o rolo compressor tem que destruir tudo. Não vamos entrar em mais detalhes, porque isso aqui é revoltante. Aliás, como tudo neste rolo compressor. Nada de surpresa, nada de novidade. Bolsonaro
quer empregar métodos ditatoriais contra movimentos sociais. Isso já está sendo feito faz tempo. E ele também declara que os Estados Unidos ainda não pediu para usar o Brasil em eventual ataque à Venezuela. Olha o teor da frase, diz tudo. Bolsonaro, disse: os Estados Unidos, o meu reino, a quem eu devo tudo o que sou, a quem eu devo a minha total fidelidade. Ele disse que os Estados Unidos ainda não pediram para usar o Brasil em eventual ataque à Venezuela. E ainda dá 224 milhões quando poderia matar a fome de 50 milhões de pessoas durante 18 meses. Enfim, aquele armário 2x2, aquele senhor de cor que pertence ao exército e que está sempre atrás de Bolsonaro, em qualquer aparição que ele faça, ou entrevista que ele faça. Deputado eleito, hein? Ele foi eleito com o nome Hélio Bolsonaro. Ele pede policiamento ostensivo em universidades. Afinal, as universidades são diariamente frequentadas pelos piores marginais, assaltantes de banco, traficantes, assassinos, homicidas, etc, etc. Ou não, são frequentados por pessoas que pensam. Então, o deputado Hélio Lopes, do Rio de Janeiro, auto-intitulado Hélio Bolsonaro, ele tem um projeto que defende o policiamento ostensivo em universidades públicas. Patético. Moro, militares e olavecos estão disputando quem vai ficar no comando da PGR, do futuro procurador da República. Até os filhinhos do Bolsonaro, o Dudu e o Frávio, estão nessa. E aqui, hermosos e hermosas, subiu, cresceu, aumentou, elevou-se 82% os pedidos de registros de agrotóxicos no governo de Bolsonaro. Que bacana, que bacana, que bacana, que bacana. Por hoje existo. Aopae. Damos por encerrado o nosso vídeo de hoje, agradecendo a todos. Vivam por aí suas ilusões, seus egos despedaçados e colados em redes sociais como bela figura. Agora, a ver, sempre.